Oh, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para o outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides, com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum, que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. É curioso até, né, ser falado dessa forma, né, porque remete que esses trabalhadores, muitos estão em sofrimento, mas mesmo assim continuam, né, e se eles não estão em sofrimento, teoricamente, bem entre aspas, não estariam dispostos ao trabalho, né? É muito curioso tudo isso. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Foi assim, eu falei alguma coisa, aí vem assim, ó, presta atenção que vem mais coisa aí para você entender melhor. Não fala antes do tempo. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde, e antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer suas preces preparatórias. Penetramos no aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. E enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras, ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades da natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante.
O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávio, com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos amigos e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem, em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias, na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação, como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos da resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, a palestra essa, que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides, em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica. Quando aconteceu... Pode falar. Assim, eu achei interessante quando fala da parte de a comunicação, como ela compreendia, né? Através de imagens e coisas que ela... Não é exatamente assim como eu estou falando com você, e você está ouvindo, não, pelo que eu entendi, ele passava a informação e ela compreendia conforme as experiências dela, isso, e as imagens que ela tinha. Era uma compreensão, é isso, lá atrás está falando. Eu entendia mais ou menos assim também, vou subir aqui, deixa eu voltar para o texto, porque quando eu falo eu venho para a página da fala. Eu também entendi mais ou menos assim, é como se ela fosse, como se ele ia falando e ela ia rememorando através de imagens, como se a gente estivesse vendo numa tela de televisão, né? Você vai vendo as imagens, você vai escutando, quando você está lendo um livro, à medida que você lê, pelo menos comigo acontece assim, à medida que você lê, você vai imaginando todo um cenário daquela leitura, né? Isso. Cada um é diferente do outro, né, na verdade. Exato. E eu acho que esse contato prévio, talvez, era mais para, na hora da reunião, ela já ter mais ou menos uma noção do que será dito, do que será falado, e para estar mais a par do que será feito, né? É interessante isso, né? Porque, por exemplo, quando você estava falando, né, do livro, quando a gente lê um livro e logo depois o livro é filmado, vira um filme. E muitas das vezes a gente não gosta do filme, né? Porque conforme a nossa imaginação, como a gente lê e tudo, como a gente cria aquilo que a gente lê, o filme fica aquém, né? A gente geralmente reclama, né? Não é porque as imaginações da gente, né, eram... É diferente, né? E ao mesmo tempo, às vezes, também acontece o contrário, né? Que o livro, às vezes o filme é melhor que o livro, né? Mas maior das vezes o filme não corresponde ao que a gente leu, né? É interessante isso. Uhum. Pode falar. Não, porque ele lá em cima, ele falava, lá atrás, né? Antes, ele já falava sobre a questão de que nem sempre a comunicação seria exatamente igual o que ele estava esperando, o Dionísio, sei lá, alguém lá, né? Alguma coisa assim. Sim. Pode falar, Jair. Nada muda. Igual a gente. Vamos raciocinar.
Sam, antes de você começar a ler o livro, você prepara dar uma leitura antes. Ele também faz isso com ela. Prepara. E outro detalhe, a gente fica ali, a gente fica imaginando, fica no plano mental. É a mesma coisa com eles. Ele passa, só que ele passa a imagem mental. A coisa fica por imagem, tipo uma televisão, entendeu? Como você acabou de falar aí, nada muda. Assim como a gente, a única diferença é que eles estão no plano espiritual e nós estamos no plano material. A imagem vem de lá para cá. E ela prepara tal como você prepara e como todos nós nos preparamos. Nada muda, é somente isso. Simplesmente uma visão diferente, mas é a mesma coisa. Eu normalmente eu leio, mas não leio o que vai acontecer, o que a gente vai estar lendo agora. Normalmente eu não leio antes, eu leio o que a gente já leu, para poder relembrar. Às vezes nem dá tempo, como hoje nem deu tempo de eu ler, para relembrar o que foi dito, para que tenha uma fluidez, né, na leitura seguinte, para não ficar perdida. Mas, assim, de qualquer forma, a leitura, né, o que eles estão falando aí, ela vai criando imagens, né, como se fossem lembranças. É interessante isso. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando, logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Tem que ser prodígio mesmo nessa paciência, pelo amor de Deus. Fim da refeição, muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a confiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previa a ocorrência, redarguiu, com manifesta tristeza no olhar, e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do barulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, compondo a mesa de refeição, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido com a face de tanto trabalho para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médica, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávio procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu. Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou
a visitante, com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou o ombro do sobrinho, que se derramava no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie sua realização espiritual por improvidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto-o, quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado sua impertinência a vida inteira e já entregou ao seu espírito do pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávio poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-os, por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo a dificuldade que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulado ao que notei o entusiasmo do Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade quando faltava precisamente 1/4 para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores do nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande eram nossos esforços para melhorar a posição receptiva de Otávio. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço, com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre nas técnicas de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração, um adendo aqui.
Muito interessante essa parte aqui, né? Que a médium estava extremamente desgastada, emocionalmente ela também estava abatida, e aí vem o Alexandre, e ele consegue harmonizar as células, toda a linguagem, tudo, consegue harmonizar tudo para que o trabalho ocorra. É muito interessante isso. Mas eu posso falar uma coisa? Isso Pode, acontece pode. na própria preparação. Às vezes você pode ficar, assim, às vezes que eu falo, a gente sabe, pode ficar, acontecer alguma coisa que você, e agora tem que fazer, me preparar para o grupo aí. Isso acontece com a gente constantemente, só que às vezes a gente passa despercebido. Mas nós somos merecedores disso que acontece com ela, acontece com a gente também. É só isso que eu queria falar. Não, o trabalho é muito, muito lindo mesmo. Terminada a oração e levando a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávio foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar ao corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio seguia a falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e deveria usar cuidadosamente, sob controle direto da, pró- da proprietária legítima e com vigilância afetuosa dos amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-la em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia de árvore frutífera. Tem uma coisa que ficou aqui, eu fiquei aqui pensando agora, né, com relação essa comunicação está usando um pouco dessa média, né, que está um pouco mais agora está harmonizado pelas energias dos benfeitores e tal. Desculpa. E o comunicante não era nenhum espírito muito desequilibrado, desarmonizado, né? E quando aqueles espíritos assim mais desarmonizados, mais até trevosos, né, digamos assim, usam o corpo usam o aparelho mediúnico, né, de um indivíduo encarnado para dar a comunicação. Quanto deve ser trabalhoso para esses espíritos mais elevados manter, né, o equilíbrio do médium em si, né? Quanto de energia deve ser utilizado, quanto desgaste, né, deve proporcionar ao médium que está se prestando a essa comunicação, né? É interessante pensar, né, nisso aí, né? Eu tenho algumas interrogações, mas depois eu vou perguntar para o Gustavo. Então, deixa eu voltar. Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei.